Em 1971, o escritor uruguaio Eduardo Galeano lançava a maior obra de sua carreira, As Veias Abertas da América Latina. Em uma análise que compreende desde a colonização europeia até a idade contemporânea, o livro traça o histórico daquilo que Galeano enxerga como uma constante exploração política e econômica da América Latina pela Europa e pelos Estados Unidos. De enorme impacto em segmentos da política e da intelectualidade latino-americanas, a obra passou a ser conhecida como a Bíblia da Esquerda, engajando militantes de todo o continente no ímpeto anti-americanista e anti-imperialista. Em 1990, esse clamor por autodeterminação culminaria no encontro fadado a selar o destino do continente. Na cidade de São Paulo, lideranças de esquerda se reuniram no encontro de partidos e organizações de esquerda da América Latina e Caribe para promover uma aliança com força suficiente para, enfim, conceder autonomia aos povos da região. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Nas eleições presidenciais de 2002, o então âncora do Jornal da Record, Boris Casoy, sabatinou Luiz Inácio Lula da Silva, que liderava as pesquisas de intenção de voto. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. O ceticismo cauteloso com que Boris Casoy revestiu a pergunta não a tornou menos indigesta para o PT. Como o jornalista relataria ao portal Imprensa 3 anos depois. Abre aspas. No começo da administração do PT, pressionaram a direção violentamente para me tirar da Record. Ameaçaram cortar a publicidade. Fecha aspas. Em dezembro de 2005, a Rede Record anunciou a rescisão do contrato do apresentador. Nos anos seguintes, mais rumores daquilo que Boris Casoy chamou de uma aliança entre líderes de esquerda da América Latina passariam a desembarcar no Brasil, viajando pelas incipientes redes digitais da internet, na voz do filósofo e escritor brasileiro radicado nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho. Com tom alarmista, que soava aos mais céticos como delírio conspiracionista, Olavo chamava a tal aliança continental da esquerda pelo nome: Foro de São Paulo. O Brasil é cúmplice de todas as organizações do Foro São Paulo. Ele está comprometido com isso, Lula está comprometido com isso, assinou 1000 vezes promessas de solidariedade aos caras, ele simplesmente não pode voltar atrás. Mas, enquanto a loucura solitária inspira rejeição, a loucura compartilhada é mais difícil de ignorar. Principalmente se for publicada em uma das revistas de maior circulação do país. O responsável por promover as denúncias sobre o Foro de São Paulo às páginas da revista Veja foi o colunista Reinaldo Azevedo. Isto não é paranoia. Durante muito tempo, quem falava do Foro de São Paulo era Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, mais 2 ou 3 malucos. Não, ele existe. Em 2008, também viria da Veja o golpe fatal no negacionismo do Foro de São Paulo. Um enviado da revista a Montevidéu registrou o encontro daquele ano. E a face oculta da esquerda latino-americana começou a ser revelada. Este ano, o fórum aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, no edifício do Mercosul, à beira do Rio da Prata. Os participantes são representantes da velha esquerda da região. Entre os rostos conhecidos dos brasileiros
estavam os petistas Marco Aurélio Garcia, José Eduardo Cardoso, Raul Ponte, Walter Pomar e Nilmário Miranda. Nos discursos, todos dizem as mesmas coisas. Eles odeiam os Estados Unidos. La administración Bush, sus verdadeiros y egoístas objetivos son apoderarse de los recursos naturales del mundo. Amam a ditadura cubana. Com a Revolução Cubana! A solidariedade a Cuba, meus companheiros, nessa hora é mais importante do que... E acham que o neoliberalismo é culpado de tudo que acontece de ruim na região. Cuba ha sido víctima del saqueo del capitalismo. Conforme a organização era progressivamente arrancada do sigilo, o discurso do PT sobre o Foro de São Paulo se transformava, passando de negação enfática Você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. à defesa demagógica. Mas antes de falar da reunião, eu quero contar um pouco da história do Foro de São Paulo, uma organização que nasceu para lutar pela democracia, soberania e justiça social na América Latina e Caribe. É por isso que o Foro de São Paulo é alvo, desde sempre, de uma permanente campanha de mentiras e desinformação, movida por agentes da extrema-direita e daqueles que se beneficiam da histórica desigualdade e injustiça em nossa região. Porém, a atribuição ao Foro de uma luta pela democracia esbarra em um vasto compêndio de evidências factuais. Contradizendo-se na própria continuação do vídeo, Gleisi Hoffmann admite que o Foro de São Paulo se originou de uma articulação de Lula com o ditador cubano Fidel Castro. Depois daquela decisão histórica, inspirada num diálogo entre os companheiros Lula e Fidel Castro, a segunda reunião do Foro ocorreu na Cidade do México, em 1991, já com 78 partidos presentes. Fidel Castro liderou por 49 anos uma ditadura marcada por intensa repressão de opositores e minorias, com censura, presídios de trabalhos forçados para homossexuais e cristãos, além dos sumários fuzilamentos de quem quer que fosse julgado inimigo da Revolução, transformando Cuba na ditadura mais assassina das Américas. Além do Partido Comunista de Cuba, também estão entre os mais influentes do Foro de São Paulo o Partido Socialista Unido da Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, e a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, liderada por Daniel Ortega. Nicolás Maduro chegou ao atual mandato da Venezuela por meio de eleições denunciadas por diversos países da América Latina, da América do Norte e por toda a União Europeia como fraudadas. Alguns países, como os Estados Unidos, mesmo na administração Biden, não reconhecem Maduro como o governante legítimo da Venezuela. Em março de 2017, a Suprema Corte do país, aliada de Maduro, retirou os poderes da Assembleia Nacional, passando a exercer suas funções em uma manobra denunciada como golpista pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Em agosto do mesmo ano, quem assumiu as funções legislativas foi uma Assembleia Constituinte eleita em votação que, de acordo com a própria empresa responsável pelo sistema eletrônico de votos, foi manipulada. O governo venezuelano também é acusado por entidades internacionais, entre elas a própria ONU, de crimes contra a humanidade, incluindo o uso sistemático de execuções extrajudiciais e de tortura. Por sua vez, Daniel Ortega, chefe de Estado da Nicarágua, promoveu graduais alterações na legislação que lhe garantiram supremacia sobre os demais poderes do país, além do direito de concorrer à reeleição por tempo indeterminado. Em 2018, reprimiu com brutalidade manifestações contra o seu governo, deixando 351 mortos. Depois disso, protestos foram proibidos na Nicarágua e o regime de Ortega se consolidou como perseguidor de opositores e de católicos. Em 2021, Ortega foi reeleito para o seu 4º mandato consecutivo após prender praticamente todos os candidatos concorrentes. Nós
Não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Por outro lado, existem aqueles que, cientes da impossibilidade de defender o Foro de São Paulo, procuram descartá-lo como obsoleto e insignificante. Eu nunca frequentei o Foro de São Paulo, não sei, uma vez que me convidaram para fazer uma palestra, saí de lá impressionado como eram os mortos-vivos da América Latina, sabe? Não entendem nada, isso não existe mais. Isso é uma coisa completamente anacrônica, completamente estúpida. O Foro de São Paulo era uma união de grupos, ou é uma união de grupos de esquerda aqui da América Latina e Caribe. Essa união de esquerda no sentido de coordenar uma política de enfrentamento, entre aspas, do imperialismo norte-americano. A grande questão é que isso na prática nunca existiu. Porém, o discurso dos integrantes ativos do Foro nos revela um panorama bastante diferente. Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Se o Foro de São Paulo, em alguma medida, contribuiu para a chegada ao poder dos líderes esquerdistas que controlam a maior parte da América Latina há 2 décadas, então, longe de ser insignificante, ele é a mais poderosa organização política do continente e uma das mais poderosas do mundo. Tudo começou em junho de 1990, na cidade de São Paulo, sede política de um dos idealizadores do evento, Lula. Naquele ano, a reunião precursora do Foro de São Paulo recebeu o nome de Encontro de Partidos e Organizações de Esquerda da América Latina e Caribe. Nós iremos discutir, como primeiro ponto, as alterações na ordem internacional e o seu significado para a América Latina e Caribe. Depois iremos discutir balanço das lutas pela democracia e pelo socialismo na América Latina e Caribe. Depois iremos discutir problemas estratégicos da luta pelo socialismo na América Latina e Caribe. Desde então, vem promovendo em suas reuniões anuais ou bienais encontros e integração entre lideranças de esquerda. Pouca gente se conhecia, pouca gente, tinha relação de amizade. E a gente foi estabelecendo uma forma de conquistar confiança entre nós para que a gente pudesse construir o que nós hoje chamamos de Fórum de São Paulo. Porém, não apenas entre políticos são os laços formados nas reuniões do Foro de São Paulo, mas também entre lideranças políticas e grupos que lutam pela revolução por outros meios. Eu recebi a invitação para assistir en 1995 al Foro de San Pablo,
que se instaló aquel año en San Salvador. Y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando. Y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo, hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mais conhecidas como FARC, são classificadas como organização terrorista pela Colômbia, Estados Unidos, Canadá e União Europeia. As FARC, que se autoproclamam uma guerrilha marxista-leninista que luta pela Revolução Socialista na Colômbia, já na década de 80, ingressou no mercado ilícito de entorpecentes, passando a dominar os processos e a logística da cadeia completa do tráfico de cocaína, desde o cultivo da planta até a exportação do produto para organizações criminosas da América Latina e dos Estados Unidos. Outra importante vertente de atuação das FARC são os sequestros. Estima-se que nos últimos 10 anos tenham mantido mais de 6.000 reféns em cativeiros erguidos na selva. Entre as vítimas de maior notoriedade está a ex-senadora Ingrid Betancourt, sequestrada pelas FARC quando fazia campanha para as eleições presidenciais em 2002. 6 anos depois, após um longo trabalho de inteligência do exército colombiano, ela foi salva em uma operação de resgate. Em entrevistas, revelou ter sido tratada pior que um animal e que nos guerrilheiros só havia crueldade, arbitrariedade e maldade. Já Luiz Francisco Cuellar, governador da província colombiana de Caquetá, não teve a mesma sorte. Ele foi sequestrado e degolado pelas FARC em 2009. As FARC foram membro oficial do Foro de São Paulo até 2002. E, mesmo depois disso, seu prestígio nos encontros permaneceu inabalado. Além disso, os membros do Fórum, que se dizem contra o uso da violência, ficam tentando justificar a existência das FARC. O presidente da Nicarágua até lamentou a morte do chefe dos terroristas colombianos. Eu quero expressar minha condolência, minha solidariedade para com a FARC e para com a família do comandante Marulanda. Em 2019, a Justiça colombiana autorizou 2 ex-líderes das FARC a sair do país para participarem de uma reunião do Foro de São Paulo, na Venezuela. Se os laços das FARC com o Foro de São Paulo nunca foram rompidos com os chefes de Estado da esquerda latino-americana, as relações só se estreitaram cada vez mais. Pois assim como o socialismo e o anti-imperialismo, uma inescapável força de convergência entre muitos dos governos esquerdistas da região é o narcotráfico. Nicolás Maduro é acusado por órgãos internacionais de integrar aquilo que o Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes denunciou como Cartel dos Sóis, uma rede de tráfico internacional de cocaína liderada por militares venezuelanos. Segundo o tenente venezuelano exilado nos Estados Unidos, José Colina, falamos de um Estado falido, onde as Forças Armadas mantêm Maduro no poder por várias razões. Uma delas é o narcotráfico. Essa infiltração começou entre 2003 e 2004. Uma das primeiras coisas que Hugo Chávez fez ao chegar ao poder foi permitir que algumas regiões se tornassem zonas de proteção para grupos guerrilheiros colombianos, ou seja, as FARC. Em 2020, o Grupo de Administração para o Controle das Drogas dos Estados Unidos ofereceu um prêmio de $15 milhões por informações que levassem à captura de Nicolás Maduro.
Ele é acusado de integrar o Cartel dos Sóis e de, em ação conjunta com as Farc, inundar os Estados Unidos com cocaína. Já a Bolívia, presidida de 2006 a 2019 pelo líder sindical dos plantadores de coca, Evo Morales, vem sendo abalada por escândalos de envolvimento de dirigentes do país e do partido de Evo Morales, o Movimento ao Socialismo, com o narcotráfico. Segundo Carlos Romero, ex-ministro do Interior de Evo Morales, o narcotráfico está tomando importantes áreas estratégicas de nosso país. Existe uma proteção grosseira ao narcotráfico na Bolívia. Em 2010, um vazamento de documentos sigilosos pela Wikileaks revelou que o governo de Daniel Ortega, na Nicarágua, é financiado pela Venezuela e pelo narcotráfico, e que Ortega teria fortalecido seus vínculos com o Irã e Venezuela e demonstrado abertamente uma simpatia pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Além disso, em 2009, a polícia colombiana encontrou um vídeo em que um dos líderes das Farc, Manuel Marulanda, confirma uma doação para a campanha de Rafael Correa, presidente do Equador de 2007 a 2017, e também membro do Foro de São Paulo. Hugo Chávez, que relatou ter encontrado Raul Reis, comandante das Farc no Foro de São Paulo de São Salvador, não foi o único líder político que o guerrilheiro conheceria naquele encontro. Em agosto de 2003, Raul Reis concedeu entrevista à Folha de São Paulo, que perguntou: "Vocês têm buscado contato com o governo Lula?" "Estamos tentando estabelecer ou reestabelecer as mesmas relações que tínhamos antes, quando ele era apenas o candidato do PT à presidência." "O senhor conheceu Lula?" "Sim. Não me recordo exatamente em que ano. Foi em São Salvador, em um dos foros de São Paulo." Em agosto de 2005, o guerrilheiro das Farc, conhecido como Padre Olivério Medina, foi capturado no Brasil em uma ação conjunta da Polícia Federal com a Interpol. No mês seguinte, o governo colombiano requisitou sua extradição para que fosse julgado na Colômbia por crimes como homicídio com fins terroristas e sequestro extorsivo. Antes que o pedido de extradição pudesse ser aceito, o governo brasileiro, chefiado por Lula, concedeu ao padre Olivério Medina o status de refugiado político, permitindo que ele vivesse em liberdade no Brasil. Padre Olivério era casado com Ângela Maria Slongo, servidora do estado do Paraná, que em 2006 foi alçada a um cargo no governo federal de Lula, na Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca, após um pedido feito ao governador do Paraná, Roberto Requião, pela então ministra da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff. O ingresso da esposa do padre Olivério no governo federal foi relatado por ele ao próprio Raul Reis, então comandante das Farc, num e-mail divulgado pela revista colombiana Câmbio. Abre aspas. Na segunda-feira, dia 15, a Mona começou em seu novo emprego. E para garanti-la ou impedir que a direita em algum momento a hostilize, a colocaram na Secretaria da Pesca, trabalhando no que chamam aqui de cargo de confiança ligado à presidência da República. Fecha aspas. Mas a relação do PT com as Farc, intermediada pelo padre Olivério, pode ter raízes ainda mais antigas. A edição da revista Veja, de 16 de março de 2005, que destacava em sua capa os tentáculos das Farc no Brasil, revelou o conteúdo de documentos secretos da ABIN a que teve acesso. Entre eles, o arquivo de 25 de abril de 2002, catalogado com o número 0095/3100.
O documento trata de uma reunião festiva entre militantes de esquerda ocorrida em 13 de abril de 2002, 6 meses antes do primeiro turno das eleições, em uma chácara nos arredores de Brasília. Os acontecimentos foram relatados por um agente da ABIN infiltrado no evento. Após a chegada dos convidados, por volta das 11 horas da manhã, uma bandeira das Farc foi desfraldada e, diante dela, cantou-se o hino da guerrilha. O churrasco com arroz, vinagrete, cerveja e refrigerante foi servido à tarde, em uma preparação para o anúncio mais esperado do dia. Padre Olivério Medina, já reconhecido na época como uma espécie de embaixador das Farc no Brasil, prometeu 5 milhões de dólares para campanhas eleitorais de candidatos do PT. A mesma informação de que dinheiro dos narcotraficantes colombianos foi anunciado para campanhas do PT em 2002 se repete em 3 documentos da ABIN, sendo que em um deles a forma de transferência do valor é detalhada. O envio aconteceria a partir das ilhas caribenhas de Trinidad e Tobago, com destino a cerca de 300 pequenos empresários brasileiros, que, por sua vez, doariam o dinheiro a comitês regionais do PT. O Foro de São Paulo é, acima de tudo, um compromisso. É uma espécie de pacto de cooperação firmado entre os membros, visando a utópica integração completa do continente em um bloco socialista apelidado de Pátria Grande. Lo hablaba con el presidente Lula da Silva por teléfono el otro día. Lo hablaba personalmente con el presidente Gustavo Petro. Lo hablaba con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Está llegando una hora nueva, una hora especial para juntar los esfuerzos y los caminos de los pueblos de América Latina y el Caribe, para avanzar en la conformación de un poderoso bloque de fuerzas políticas, de un poderoso bloque de poder económico que le hable al mundo. Y así lo digo, así lo anuncio, Venezuela se pone al frente de la batalla por la construcción de ese mundo de patria grande, de esa fuerza independiente y soberana que le va a traer más felicidad, progreso y prosperidad a nuestra pátria e a todo o continente latino-americano e caribenho. E é por fidelidade à causa que as lideranças políticas do Foro de São Paulo, quando chegam ao poder em seus países, tratam os interesses nacionais como subordinados aos compromissos com os compatriotas da Pátria Grande. Eu, para evitar que houvesse qualquer problema na relação Brasil-Venezuela, instituí com o Chávez que a gente pudesse fazer 3 ou 4 reuniões por ano entre Brasil e Venezuela. Uma reunião no Brasil, uma reunião na Venezuela, para que a gente pudesse aparar todas as arestas, para que a gente pudesse convencer os empresários brasileiros a fazer investimento na Venezuela. A presidenta Dilma Rousseff está em Cuba e participou nesta segunda-feira da cerimônia de inauguração do Porto de Mariel, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital, Havana. As obras de revitalização foram realizadas por uma empresa brasileira com o financiamento do BNDES. Documentos de maio de 2010, obtidos pela CNN, indicam que o Brasil aceitou charutos cubanos como garantia para um empréstimo bilionário para a construção de um porto em Cuba. O governo brasileiro vai ter que desembolsar mais de 23 milhões de reais para cobrir um calote de Cuba com o BNDES. Parcelas do financiamento para a construção do porto de Mariel estão atrasadas desde junho. O pessoal até fala, né? Você me engana uma vez, vergonha de você. Você me engana 2 vezes,
vergonha para mim, né? Então, muita gente está falando que essa seria mais uma vez que o governo brasileiro estaria dando um voto de confiança a país que já deram calote. Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do Banco Público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. Em julho de 2013, o governo Dilma lançou o programa Mais Médicos, que consistia em atrair médicos estrangeiros para cidades remotas, interioranas e demais localidades do Brasil que sofriam com carência de profissionais de saúde. Alguns médicos vieram de Portugal, outros da Espanha, da Argentina, mas a maioria, estima-se que mais de 60%, veio de Cuba. Além de privilegiados com a maioria das vagas, os cubanos também trabalhavam sob um regime de contratação singular, que garantia a retenção de cerca de 70% dos salários dos médicos pelo governo cubano, o que, na prática, transformava o programa em um mecanismo de transferência de renda do Tesouro Brasileiro para a ditadura dos irmãos Castro. Em julho de 2015, a revista Veja estimou que o Brasil já havia desembolsado 2,8 bilhões de reais para os médicos cubanos, dos quais 1,9 bilhão ficou com o governo de Cuba. Oficiais revelados só agora mostram que o programa Mais Médicos foi sugerido por Cuba e não pelo Brasil. Os dois governos negociaram em sigilo para driblar o Congresso, isso na época da presidente Dilma Rousseff, e evitar uma possível reação negativa da classe médica brasileira. As informações coincidem e corroboram as que foram reveladas pela Band em 21 de março de 2015. Na época, a nossa reportagem conseguiu acesso a um áudio da reunião em que o modelo de contratação foi decidido por assessores do governo Dilma Rousseff. Na gravação, uma das coordenadoras do Mais Médicos na OPAS se preocupa claramente em esconder do público o que parecia ser um importante objetivo do programa. Se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. A gente pode colocar neste TA Mercosul e Unasul, que vai dar, digamos, 2 milhões, para tirar o foco só Cuba e incluir países do Mercosul e da Unasul. Ao chegarem ao Brasil, os médicos cubanos foram recebidos dessa forma. Compartilhe esse vídeo, para que ele chegue às pessoas que mais precisam conhecer a verdadeira face da esquerda latino-americana. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.